Quem diz que quem não enxerga aproveita menos a vida. O repórter Flávio Júnior nos mostra um grupo que prova bem o contrário. São alunos da Associação Catarinense para a Integração dos Cegos que foram curtir uma aventura numa trilha de arborismo. Um exemplo de superação para ninguém botar defeito. O cenário foi um hotel em Santo Amaro da Imperatriz, encravado em plena Mata Atlântica. A aventura teve início com uma aula sobre equipamentos de segurança. Com atenção, os participantes aprenderam a usar capacetes, mosquetões e roldanas, equipamentos indispensáveis para a prática do arborismo. Com tudo pronto, os 14 integrantes da Associação Catarinense de Integração do Cego foram para o início da trilha. As mãos mostravam o caminho e logo o local foi sendo desbravado, com equipe de apoio sempre em alerta. O Léo acabou de avisar que está subindo o pessoal de 0 de visão, tá? Então vai subir mais 2 0 de visão e ele vai estar no meio. Então eu vou esperar mais uns 2 de 0 de visão e eu sigo atrás. A trilha utilizada é considerada a maior do sul do Brasil, mas este fator não tirou a coragem dos participantes. Com humor, um deles mostrou a receita para o medo. Ô Maurício, como é que tu faz para lidar com medo? Só não olhar para baixo. Além de superar limites, o objetivo deste grupo é mostrar para toda a sociedade que os deficientes visuais são capazes de realizar as mais diferentes atividades. Para mim é muito significado, porque é muita gente que não acredita que a pessoa com deficiente visual é capaz de fazer certas coisas. Januário é natural de Angola. Ele perdeu a visão aos 15 anos de idade, em função de um glaucoma. Mas esta limitação não tirou a vontade de viver. Um verdadeiro exemplo que deve ser seguido por todos. A verdade é que a gente aprende mais com eles do que eles conosco, né? Eles é que conseguem passar essa sensação, né, da aventura que a gente fala tanto, a gente que pratica aventura, né, é tão bom vivenciar, superar, e quando você traz um grupo como esse, isso de fato acontece. Então vem deles para nós, né, essa questão de sentir de fato a emoção lá em cima, né. Pois é. E nós aqui discutindo quem tem medo disso ou daquilo. Imagina, né? Isso sim, uma situação de medo, para mim seria, né? Pois é, mas eles muito não tiveram forte. esse medo por talvez não enxergarem, né? Louvável, como é que a senhora né? interpreta isso? Louvável, e também acho que tem assim aquela questão do desafio da pessoa querer superar. Essas pessoas têm um nível de superação, um desejo de superação admirável, Bem, né? só pelo fato de andar em nossas cidades já é uma superação incrível. Isso é, o nosso cotidiano já é uma superação, né? Mas nós estávamos aqui falando do medo e a senhora tem me dito antes que a gente pode de alguma forma prevenir o medo profissional. Mas como prevenir o medo profissional? O trabalho de orientação é justamente, tem esse cunho, né? De você estar ao máximo identificada com o seu trabalho. Então, as adversidades que vão vir pelo trabalho, elas vão ser melhor superadas. Nós não podemos dizer que não virão adversidades, né? A profissão traz isso em si. Mas se você está bem identificado, com autoconhecimento em bom nível, conhecendo bem a realidade do seu trabalho, esse medo vai ter outra dimensão. Certamente. Esses medos terão outra dimensão. Mas né? Se o medo surge, digamos, você já tem alguns anos na profissão e daí começam a surgir esses medos. Sim. Também está na hora de procurar uma terapia, uma ajuda? Pode ser. Até porque... Porque muitas vezes eu acho que muitas pessoas têm esse medo de fazer essa revisão, não é? Tem sim. Normalmente tem até algum preconceito, assim. Bom, eu escolhi uma profissão pro resto da vida. Não é bem assim. Não é bem né? assim. Não é bem assim. Até porque as profissões também têm mudanças, né? Quando eu escolhi psicologia, há 30 anos atrás, a psicologia era uma coisa, hoje é outra. Né? A compreensão do ser humano era uma, a sociedade mudou, as pessoas mudaram, os desafios mudaram, né? Então nós vamos ter muitas surpresas na nossa trajetória profissional e essas revisões são muito importantes. Nós vimos ali os cegos fazendo arborismo, nós falamos aqui de profissões, ouvimos várias enquetes, né? Mas também existe o medo na carreira esportiva, né? O atleta, né? Ter o medo de perder, né? De ser derrotado pelo adversário e nas outras carreiras, né? Quais podem ser esses outros medos? Digamos assim que uma carreira de um atleta, uma carreira de um artista, seja ele em que área for, é uma carreira de exposição, né? E que depende muito da aprovação do outro.
né? Então, no momento em que ele toma uma notoriedade, ele também se compromete a não perder essa notoriedade. E isso é muito complexo, né? Isso é um desafio enorme para a pessoa. Por que nós temos situações que a gente tem visto cada vez mais frequentes de artistas, seja em que área for, principalmente os atores de TV, atores de teatro, que se expõem muito e no momento, né, da sua exposição, eles estão ali presentes, é a questão da drogadição, né? Por quê? Por que cantores, enfim, né? Porque justamente a subjetividade da pessoa, dependendo de como ela lida com isso, ela é muito afetada, né? Então as profissões de exposição, elas são profissões muito desafiadoras nessa questão, e as pessoas lidam com os medos de acordo com as suas injunções psicológicas, que aí é de cada um. Agora, né? Como é a terapia do medo? O que acontece numa sessão de terapia? Quer dizer, qual o trabalho que se faz? O trabalho normalmente é ir a fundo, digamos assim, né? Então nós vamos Mas é só causas. Conversa, mas doutora, é só conversa, né? Uma espécie de reflexão dupla, Sim. Mas também existe uma medicação. Dependendo do caso, sim, né? Por isso nós temos sempre a possibilidade de recorrer à psiquiatria, que é a área que lida com essa questão, sim, da medicação. Isso é uma coisa que vem evoluindo muito. Agora, todo um tratamento psiquiátrico, né? Somente com medicação, ele não resolve a questão. Ele pode amenizar a questão, mas ele não resolve. Fica camuflando. Fica camuflado. Digamos, baixa ansiedade, mas a pessoa não vai a fundo. Então, o tratamento psicológico, que também é psiquiátrico na questão dessa da conversa, do ouvir, ele leva ao, digamos assim, ao conhecimento das causas, porque as causas normalmente estão muito lá atrás, né? Claro, sempre. Tá? Sempre estão lá atrás. Só para a gente encerrar, doutora, o Instituto do Ser, na verdade, ele está vindo para Florianópolis. Sim, ele está vindo de São Paulo para Florianópolis, né? E teve uma atuação de 18 anos em São Paulo. E como eu que criei o Instituto, e eu tenho muitas parcerias aqui em Florianópolis, resolvi também trazer a minha vida para cá, e estou trazendo o Instituto para cá com seus 18 anos de vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aqui nós temos 2 livros seus, né? Orientação Sim. Profissional em Ação, Formação Sim. Prática Orientadores e Pensando e Vivendo a Orientação Profissional. Que eu coordenei, né? Na verdade, Sim. os dois, eu coordenei o livro todo, outro eu coordenei para edição, e tenho artigos dentro desse livro. É a professora Dulce Helena Pena Soares, que é a minha parceira, digamos assim, num curso que nós damos pelo Brasil todo de formação de orientação profissional pelo Instituto do Ser, ela é minha convidada. Então, nós também já editamos juntas, enfim, nesses anos todos. E nós já conversamos muito com a professora Dulce. Né? Ela esteve aqui, exatamente, eu já soube, ela é muito querida e também tem uma visão bem grande de todas essas questões. Bem ampla, exatamente. Nós estamos lá na Santa Mônica à disposição agora. Tá bom. Tá? Da população de Santa Catarina. Marilu Dias Lisboa, muito obrigada pela presença e educação, por essa entrevista. Acho que a gente deu para aprender alguma coisa, tá? Tá bom, Maria Odete, muito prazer obrigada. em estar aqui com você e com o público que me assiste. Legal. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Boa tarde para você. Até amanhã. Educação e Cidadania.